Olá, eu sou Carlos Gasparotto, estou falando diretamente de Birigui, cidade pérola do Noroeste, e trago uma mensagem para o seu coração. Hoje é uma mensagem para o coração e para a alma. O título da minha mensagem é A Ansiedade e o Medo Envenenam o Corpo e a Alma. Essa frase foi proferida pelo escritor e jornalista irlandês George Bernard Shaw, que viveu entre os séculos XIX e XX e fez a sua vida profissional na Inglaterra no início do século XX. Interessante que ele recusou o Prêmio Nobel de Literatura de 1925, afirmando: recusei o prêmio por estar suficientemente rico. Ele nasceu pobre, mas se tornou rico com os seus livros de romance que escrevera. Só por curiosidade, o Prêmio Nobel de Literatura gira em torno de $800 mil, ou cerca de 4 milhões de reais. Certamente, qualquer um não recusaria tamanha honraria, tamanho prêmio, porque esse valor causaria mais segurança financeira à sua vida. É que a ausência de recursos leva as pessoas a ficarem ansiosas e com medo do futuro. Muitos passam por ansiedade e medo em algumas situações, pela falta de confiança que Deus supriria as suas necessidades. Pensando em ensinar a seus discípulos em como enfrentar a ansiedade e o medo, Jesus proferiu o seu famoso discurso em Mateus 6, de 25 a 34, sobre a ansiedade. Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, jovens que desejais um tênis novo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro, preste atenção, jovens, preste atenção. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus termina assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Quando Jesus ensinou essas verdades, ele sabia muito bem que a ansiedade produziria o medo, e ambos constituiriam um mal para a saúde física e mental de seus ouvintes. Por isso que ele afirmou que bastava a cada dia o seu mal. A ansiedade e o medo são sentimentos que se constituem em um mal em si mesmos, porque podem causar doenças físicas e mentais em seus portadores, as chamadas doenças psicossomáticas. Essas doenças psicossomáticas são problemas físicos causados por sofrimento emocional.
Muitos de nós temos doenças psicossomáticas, né? Às vezes brota uma coceira no cabelo e você não sabe por quê. Às vezes brota uma erupção na pele e você não sabe por quê. São chamadas doenças autoimunes, doenças psicossomáticas. Elas representam a ligação direta entre a saúde emocional e a saúde física. Ou seja, quando há um sofrimento psicológico, ele pode de alguma forma acabar causando ou agravando uma doença física. As principais doenças que têm origem na ansiedade e no medo são as chamadas doenças autoimunes. Cada doença autoimune tem suas particularidades, como semelhança ao fato de que elas não têm cura, a não ser a cura sobrenatural de Deus, mas elas têm tratamento. De forma geral, esse tratamento é feito com algum grau de imunossupressão, ou seja, o sistema imune é enfraquecido por medicamentos para diminuir os impactos no organismo. Vale lembrar que qualquer tratamento para doenças autoimunes deve ser feito sob orientação médica. Além disso, é comum que os pacientes de doenças autoimunes sofram com algum tipo de desconforto, como dores, ansiedade, cansaço, diarreia e alterações na aparência, por exemplo. Também pode ser necessário um acompanhamento psicológico para que a saúde emocional seja tão preservada quanto o bem-estar físico. Eu mesmo passei pelo divã nos meus 20 anos de idade. Morando em Santos, eu descia a serra 2 vezes por semana para ser clinicado. Subia a serra e descia. Morando em Santos, eu subia a serra. Estando em São Paulo, eu descia para tratar com o doutor Arthur, médico muito, psicólogo, que eu amo muito. E depois daquele tratamento, durou apenas 6 meses, tal era a minha ansiedade de ser curado. A minha aparência era outra. Porque a gente, quando está tenso, né, por preocupações emocionais, nosso rosto fica carrancudo, o sorriso é difícil de brotar ou não é tão natural. E precisamos de ajuda. No verso de Mateus 6,25, Jesus nos adverte: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Quando eu era criança, aconteceu um fato inusitado lá em casa. Quando meu saudoso pai trouxe um pedaço de mortadela. A minha infância era pobre, um pedaço de mortadela era uma guloseima. Era um prato especial, né? Cerca de 250 gramas. Era um pedaço inteiro. Trouxe aquele pedaço para os filhos. Quando ele notou a minha ansiedade em comer logo aquele embutido, ele me disse, muito bravo: agora você vai comer tudo, senão vai levar uma surra. Na época eu não entendi bem a lição que ele queria me dar. Mas 2 coisas resultaram daquele fato. Primeira, eu saí correndo para não apanhar, porque meu pai pegava logo um pedaço de pau para nos ensinar. Mas passados alguns minutos, a raiva dele passava logo e então ele não tinha mais motivação para nos disciplinar, então a gente voltava mansinho, né? E segundo resultado daquela
disciplina do meu pai. No íntimo, eu sabia que aquele pedaço de mortadela deveria ser repartido com todos, e não era justo eu comer tudo sozinho. Meu pai pensou que eu queria comer tudo sozinho, né? Imaginou, talvez, por causa da minha afobação. Mas é óbvio que eu queria repartir com meus irmãos. No fim, a forte jogada psicológica do meu pai alcançou o fim que ele almejava, me ensinar a repartir com os demais. Nesse texto, Jesus está nos orientando a não ficarmos ansiosos por comida, por bebida ou por vestimento. Os homens gostam muito de comida e de bebida, mas não se importam muito com as roupas. O que é ao contrário das mulheres, né? Creio que a ansiedade por vestes vem mais das mulheres do que por parte dos homens. Hoje, por exemplo, encontrei na internet as 270 ideias de vestidos para mulheres. Um exagero, né? A vaidade das mulheres por roupas começa logo na infância. A minha neta Laurinha, com menos de 4 anos de idade, já vive dizendo por aí, toda charmosa, quando estreia um vestido novo: olhem o meu look. E sai fazendo jogo de corpo, toda vaidosa, como se fosse uma modelo na passarela. E Jesus também nos disse, em Lucas 12:34, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. O tesouro de cada um é diferente uns dos outros. Quando alguém coloca no coração desejo por bens materiais, de forma avassaladora, isso se torna um mal em si mesmo, conforme disse Jesus, porque essa pessoa nunca ficará satisfeita com o que tem, querendo sempre mais e mais. A riqueza não é um mal em si mesmo, mas apenas quando colocamos o nosso coração nela, é que ela se torna um mal. Abraão e seu filho Isaque eram homens muito ricos, com milhares de cabeças de gado e de ovelhas, mas ninguém encontrará na Bíblia qualquer condenação ao uso que eles fizeram dessa riqueza. Muito ao contrário, esses patriarcas colocaram o reino de Deus em primeiro lugar e assim eles ensinaram os seus filhos. No entanto, também encontramos pessoas pobres ou remediadas, digamos assim, pessoas que não são tão pobres e nem tão ricas. São remediadas porque a sua situação financeira é suavizada pelo que elas têm. Os pobres correm o risco de pecar pela ansiedade e pelo medo, com receio de faltar o pão cotidiano, enquanto que os remediados também podem cair no mesmo erro, ao desejarem melhorar ainda mais a sua situação, que já não é tão ruim. E os ricos correm o risco de pecar pela ansiedade e pelo medo de perderem o que possuem. Então eu pergunto, estamos nós empenhados em buscar realmente o reino de Deus em primeiro lugar? Ou para aliviar a nossa consciência, fingimos que priorizamos o reino de Deus em nossas vidas? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus é uma das frases mais conhecidas da Bíblia e mais impactantes já proferidas por Jesus. Presente em Mateus 6,33, essa frase significa que acima de todas as coisas e preocupações da vida, o cristão deve buscar o reino de Deus e sua justiça, que significa a salvação. Deve-se buscar isso antes de riquezas, prazeres, sonhos ou objetivos pessoais, porque o reino de Deus é mais importante e superior a todas essas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês, disse Jesus. E de quais coisas Jesus está afirmando que nos seriam acrescentadas? Obviamente, ele está falando de comida, de bebida e de vestes. Como está contido na frase que dizemos: quem tem Jesus tem tudo. Sobre os tesouros do céu, ele fala, essa fala se encontra no meio do Sermão da Montanha, essa fala de Jesus, o discurso mais conhecido de Cristo. Esse discurso serve como código de conduta para os súditos do reino que ele estava anunciando. O bloco anterior é denominado os tesouros do céu. Ele é muito importante e complementar ao bloco que estamos estudando. Nele, Jesus ensina aqui, versos 6, 19 e 20. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Esse texto é muito importante para entendermos o pensamento final de Jesus, que demonstra que sua ênfase é nas coisas eternas, não nas coisas terrenas. Tanto esse versículo 20, quanto no 33, Jesus compara a realidade presente com a realidade futura, mostrando a superioridade da vinda que está por vir. Observe as aves que ele mencionou. Observe a bondade de Deus. Mateus 6, 25 e 26. Portanto, eu vos digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Elas não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Pergunta Jesus. Então Cristo começa seu ensinamento com algo muito importante. Deus é bom. A bondade de Deus significa que Ele é nobre. Não que Ele é um Deus bonachão, que dá as coisas livremente para as pessoas sem nenhum compromisso com Ele. Ser nobre é uma qualidade que vinha da antiguidade, onde o rei era nobre e o povo era plebeu, era vassalo. É esse tipo de bondade que indica a Bíblia, nobreza. A nobreza de Deus é repartir com seus filhos, a quem Ele ama, todos os bens disponíveis. Da mesma forma que os animais não precisam se preocupar com a agricultura, nós que estamos sendo feitos à sua imagem e semelhança, podemos contar com a sua providência para nos suprir todas as nossas necessidades. Jesus não está dizendo, por outro lado, para as pessoas não se planejarem ou não se precaverem sobre os mistérios do futuro, mas para que suas maiores preocupações não sejam as coisas que ninguém tem controle. O grande foco de Jesus está no coração das pessoas e não nos seus bens. O grande foco de Jesus está no coração das pessoas e não naquilo que elas possuem. O que ele está nos ensinando é que as pessoas não devem ficar ansiosas, preocupadas demais com as coisas que elas não podem controlar. Quando ficamos aflitos tentando controlar os acontecimentos, devemos largar as rédeas e deixar tudo nas mãos de Deus, orando a Ele, confiando que Ele vai suprir as nossas necessidades. Sobre o reino dos céus, vamos repetir novamente Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã,
pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A primeira vez que eu vi essa parte que Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal, fiquei impressionado com o realismo de Jesus. Ao invés de gastarmos nossas preocupações e anseios nas coisas terrenas, a ordem de Jesus é claríssima. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é primeiro buscar ter um carro, não é primeiro buscar ter uma moto, não é primeiro buscar ter um tênis, mas é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Naturalmente, surgiria a dúvida: onde está o reino de Deus e a sua justiça? A resposta para essa pergunta está no próprio Jesus. Todo o seu ministério girou em torno dessa questão. Por isso ele pregou e ensinou incontáveis vezes sobre o reino de Deus. Quando ele chegou para ser batizado por João Batista, ele diz: a vós vos é chegado o reino de Deus. E outra vez, quando ele estava numa reunião íntima com seus discípulos, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, quando temos Jesus, temos o reino de Deus dentro de nós. A maioria das parábolas que ele proferiu ensinavam sobre o reino dos céus de alguma maneira, e a sua justiça foi cumprida no sacrifício dele na cruz. Eu já disse que a justiça de Deus consiste em nos dar a salvação por meio de Cristo na cruz. Justiça de Deus significa salvação. Para alcançar esse reino e sua justiça, é necessário que se passe pelo novo nascimento. É preciso nascer de novo. É preciso ser crucificado com Cristo naquela cruz. Quando você crê nele, confia nele, se torna seu discípulo e confia nele todas as suas necessidades. É a conversão sincera, é ter a fé apenas em Jesus. Somente dessa forma é que é possível alcançar esse reino e praticar as ordenanças devidas aos súditos de Cristo. Alguns teólogos afirmam que o reino de Deus já está nessa terra, que Jesus já está reinando, o que não é verdade. Porque o próprio Jesus disse que essa terra jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Porém, haverá um dia em que ele vai reinar. Durante o milênio, após o arrebatamento e a grande tribulação, Jesus voltará com os seus na sua chamada segunda vinda e vai instalar o seu trono em Jerusalém, cumprindo-se a profecia que dele está escrito em 1 Samuel. E Deus disse a Davi: o seu descendente reinará para sempre no seu trono. Somente dessa forma, que tendo fé em Cristo, que é possível alcançarmos esse reino e praticarmos as ordenanças devidas aos súditos de Cristo. Se há um lugar que Jesus reina nessa terra, é apenas no coração daqueles que o obedecem. Jesus reina no coração daqueles que o amam, no coração dos seus servos, os que pertencem à sua igreja, do qual ele é o cabeça. E nós somos os membros desse corpo. Ele reina dentro dos nossos corações, mas ainda não reina nessa terra de maneira prática, de maneira consumada, como ele fará no futuro. E se você quer conhecer mais sobre o reino dos céus, deve se dedicar a conhecer a palavra de Deus e buscar através dela essa realidade. As últimas palavras de Jesus nesse sermão concluem muito bem o que deve ser feito com esse entendimento. Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é um homem prudente,
que construiu a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Amados, a nossa casa, nosso templo, o templo de Deus é o nosso corpo, que é santificado a Deus. A casa de Deus não é um templo construído de pedras por mãos humanas, mas a casa onde Deus habita somos nós, sou eu e é você. Ele habita nessa casa. E a nossa rocha é Cristo. Por isso que devemos construir a nossa confiança em Cristo, que é a rocha onde a nossa casa espiritual está bem fincada. Nem o vento, nem a chuva podem contra ela. Durante toda a minha juventude, eu procurei modelos de como colocar em primeiro lugar o reino de Deus em minha vida. Mas primeiro eu precisei aprender a andar como Jesus andou nos caminhos do Senhor. Como Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vocês que são jovens, eu recomendo que vocês leiam um livro, Em Seus Passos. Que faria Jesus, né? Em seus passos, que faria Jesus? Eu inverti e falei, Senhor, quero andar nos seus passos. Eu quero fazer como o Senhor fez, quero viver como o Senhor viveu. Mas para isso, amados, precisamos conhecer a palavra de Cristo. Conhecendo a palavra dele, nós andaremos como ele que andou. Eu tenho a satisfação de dizer que encontrei pessoas verdadeiramente honestas com Deus, que serviram de exemplo para mim. Pessoas que renunciaram a si mesmas para se entregarem a fazer a vontade de Deus. Eu conheci médicos, dentistas, professores, empresários, advogados, missionários, bancários, esportistas, pastores, trabalhadores braçais, donas de casa e até personalidades do ramo financeiro e todo tipo de pessoas que priorizaram e ainda priorizam o reino de Deus em suas vidas. E muitos costumam dizer, eu dou o meu melhor para Deus. Porém, Deus não quer o seu melhor. Porque o melhor de Paulo era lixo e esterco, como ele mesmo afirmou. O que você pode fazer é imitar a Cristo e saber que você não passa de um servo de Deus. O servo quer obedecer a seu Senhor. Nós não passamos de servo. Ninguém é o cara. Ninguém é a cara. O único cara que deve ser considerado é Jesus. Deus não quer tanto o nosso trabalho, quanto quer a nossa vida entregue inteiramente a Ele, em obediência à sua palavra. Conforme Marcos 7,6, e Jesus respondendo disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos honram a Deus apenas com os lábios, mas o coração deles está longe de Cristo. Honrar apenas com os lábios é falar que ama a Deus, é falar que adora a Deus, mas não obedece à sua palavra. Finalmente, cabe respondermos à pergunta de Jesus em Mateus 6:27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Alguns de vocês se consideram baixinhos, mas não há nada que vocês possam fazer para aumentar a sua estatura, né? Pode esticar, pode subir, pode fazer exercício,
mas ninguém tem o poder de acrescentar 45 centímetros, que é a medida de um côvado, para se fazer mais alto do que é. Jesus está falando da impossibilidade de crescermos sozinhos. Sem Ele, nós não podemos crescer. Jesus fez uma pergunta retórica. Essa pergunta é retórica, demonstrando a impossibilidade de alguém acrescentar uma medida ao seu próprio corpo. Ele estava dizendo que por mais cuidado ou interesse em mudar algo em sua vida, seria impossível sem a participação de Deus. E o crescimento não se refere apenas num crescimento físico, mas também em crescimento no conhecimento de sua palavra, porque não existe crescimento espiritual, tá? Não existe crescimento em conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. E essa ordem que Paulo nos deu, que nós devemos crescer em conhecimento da palavra de Deus. Muitos de nós temos vícios, né? Temos tiques nervosos. Quando eu era garoto, eu ficava assim, ó. Tique nervoso. Você pode ter um tique nervoso. E Jesus tem poder de tirar, como Ele tirou meus tiques nervosos. Eu tinha muitos, esse era apenas um deles. Tique nervoso. Você pode se livrar deles. Sabe como? Confiando em Cristo, pedindo e orando a Ele. Sabe como Ele vai responder a sua oração? Trazendo paz à tua alma. Porque quando nós temos paz, todos os nossos nervosos e preocupações vão embora. Essa paz shalom que nós cantamos, né? A paz shalom é muito mais do que paz. A paz shalom dos judeus, palavra hebraica shalom, significa um completo bem-estar físico, mental e espiritual. É isso que significa shalom. Um completo bem-estar físico, mental e espiritual. Jesus estava dizendo que por mais cuidado e interesse em mudar algo em nossa vida, seria impossível sem a participação, sem a ajuda de Deus na nossa vida. Aquele que exclui Deus de sua vida, jamais poderá ter uma existência real e compensadora. Aquele que exclui Deus de sua vida, jamais vai se sentir uma pessoa completa. Diante desse quadro, olhe para você. Se você ainda não é um discípulo obediente a Cristo, se tem dúvida do amor de Deus por você, mude de direção e se entregue inteiramente a Ele. Por isso, não deixe a ansiedade e o medo tomarem conta do seu coração. Fique na dependência de Cristo. E não olhe para as circunstâncias desfavoráveis ao seu redor, mas olhe para a cruz, onde você pode adquirir a verdadeira liberdade do pecado, libertação do pecado, libertação das doenças, libertação dos seus tiques nervosos. Olhe para Cristo, olhe para a sua cruz e diga, confesse a Ele: Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Eu pergunto para vocês, garotos que estão aqui hoje, quem quer aceitar a Cristo? Nessa manhã, levanta a sua mão. Em 100%. Amém. Que continue assim, vocês estão indo bem, viu? Continue assim, obedecendo seus mestres, e vocês vão ver o que Deus fará das suas vidas. Eu também era um garoto pobre como vocês. E Deus mudou, transformou completamente a minha vida em todos os sentidos.
a ansiedade foi embora, o medo foi embora, até a pobreza foi embora, porque nós temos um Deus rico, rico em nos perdoar e rico em suprir todas as nossas necessidades, como o próprio Cristo prometeu aqui, que o Senhor nos dá alimento, o Senhor nos dá sustento da água, né, da bebida, e nos dá o sustento para termos as nossas roupas de maneira agradáveis. Amém? Que o Senhor abençoe a todos aqueles que obedecem essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém.